Um vulcão jogando lava pelos ares. Outro para escalar e chegar até a cratera. E mais um para explorar nas profundezas. Esse é o único vulcão no planeta em que se pode entrar. E não é pouco não, tá? A gente vai descer 120 metros dentro desse vulcão. Cavernas de gelo de um azul inacreditável. Lagoas termais, geysers. Eu tô falando aqui agora, tô explicando como é que funciona e ele vai explodir. E um show de luzes no céu. É a nossa primeira vez vendo a aurora boreal, é a realização de um sonho, a gente sabia que existia essa possibilidade e aconteceu. Centenas de cachoeiras, uma mais bonita e impressionante que a outra. Uma praia de areia preta, um canyon que parece esculpido à mão e um mergulho congelante no meio de duas placas tectônicas. Calma, que tem mais! Uma lagoa repleta de icebergs, estradas panorâmicas, parques geotérmicos, crateras, penhascos, tudo isso em um único país. Claro que tem dicas de como se locomover, onde se hospedar, de maneiras bem diferentes. E o que comer, das refeições mais tradicionais, O melhor cachorro-quente de toda a Europa. até as mais esquisitas. Carne podre de tubarão. Ficou com água na boca? Então se prepare para embarcar com a gente em uma aventura incrível de mais de 2.000 quilômetros para desbravar um dos destinos mais remotos e impressionantes do planeta. Sejam bem-vindos à Islândia. Olá pessoal, primeiramente bom dia, segundamente isso aqui do meu lado é um vulcão em erupção, gente, é isso mesmo, o que você está vendo é lava sendo jorrada a metros e metros de altura por um vulcão ativo, porque estamos na Islândia, começando uma aventura que eu acho que vai ser das melhores da nossa vida, gente. Afinal, a gente já está começando simplesmente com um vulcão em erupção e é incrível demais. O melhor, tá em erupção, a gente está vendo, tá mostrando para vocês e é super seguro. Você continua viajando por esse país incrível tranquilamente, porque ele tá lá longe na dele, soltando um foguinho e a gente está aqui prontos para embarcar em uma viagem incrível, porque a gente vai conhecer a Islândia inteira, a gente vai dar a volta nela de cabo a rabo, vai pegar um carro, vai dirigir quilômetros e quilômetros para poder mostrar tudo para vocês. Vai ter vulcão em erupção, vai ter vulcões de outros tipos, vai ter caverna de gelo, vai ter cachoeira, vai ter canyon, vai ter muita coisa boa e a gente está animado demais de poder mostrar para vocês. Eu acho que a gente está com sorte, a gente chegou aqui nesse país incrível, estava ainda estudando o que a gente ia fazer, nosso roteiro e pá! O vulcão entrou em erupção, a gente veio correndo ver e daqui pra frente vai ter muita aventura boa. Por isso, se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e, claro, compartilha com os amigos, porque eu tenho certeza que vai ser incrível essa viagem e tudo que vem por aí. Bora embarcar com a gente pela Islândia a partir de agora! Estamos em Reykjavik, a capital da Islândia. Provavelmente você já reconheceu por essa imagem linda, essa igreja de pedra, que é um símbolo aqui da Islândia. E a nossa viagem, obviamente, começa por aqui, porque é onde você chega na Islândia. É o caminho mais fácil, provavelmente onde vai começar a sua viagem também. E você pode chegar em Reykjavik de várias formas, de avião
ou de navio. De avião não existe um voo direto do Brasil, mas existe alguns lugares que você pode fazer escala na Europa, ou você pode fazer como a gente e embarcar em um cruzeiro e chegar aqui na Islândia de navio. A gente embarcou lá em Londres e veio direto para a Islândia, foi uma experiência incrível. Se você ainda não viu esse vídeo, corre ver depois que você assistir esse, porque foi uma viagem maravilhosa, passamos por vários países, até para a Noruega, foi maravilhoso, e desembarcamos na Islândia, onde a gente vai ter uma aventura maravilhosa, começando com Reykjavik, que é a capital. Muita gente nem conhece a cidade, normalmente chega aqui, principalmente se for uma viagem curta de uma semana, e já sai para dirigir pela Islândia. Não faça isso, a cidade é uma gracinha e oferece várias coisas que você vai conhecer com a gente a partir de agora. Então bora explorar a capital da Islândia, Reykjavik. Agora eu tô me sentindo realmente na Islândia. Agora não tem mais erro, gente, porque finalmente chegamos na Blue Lagoon, um dos lugares mais famosos do mundo e, obviamente, o lugar que eu tenho certeza que você já viu quando se fala da Islândia, gente. É esse lugar maravilhoso onde a água é literalmente azul naturalmente, porque ela é cheia de propriedades. A gente tá num lugar que é um campo de lava praticamente aqui embaixo, então tudo isso aqui é termal, com propriedades boas para pele, para saúde, inclusive tem máscara para você passar no rosto, enfim, é aquele lugar que eu não preciso nem explicar, porque você já conhece. A Blue Lagoon é o lugar que você precisa conhecer na sua visita para a Islândia e ela é muito fácil de chegar. A gente está pertinho de Reykjavik, que é a capital, a gente dirigiu mais ou menos 50 minutos, mas uma estrada muito rápida. O único desvio que a gente teve que fazer é uma parte da estrada que foi tomada por lava. Aí a lava destruiu a estrada e aí a gente fez um desvio e chegou nesse paraíso lindo. Olha esse lugar. A gente vai explicar tudo para vocês como funciona, porque tem vários tipos de tickets para você ter uma experiência premium, com bebida, mas olha só esse panorama e bora aproveitar que o dia tá bonito e eu tô com frio e eu quero entrar nessa água quentinha, bora lá. Uma coisa que você precisa saber antes de vir aqui para Blue Lagoon é o tipo de ingresso que você vai escolher. São dois tipos. O comum, que é o Comfort, te dá direito ao uso de toalha, além do acesso, uma bebida e também uma máscara facial comum, uma máscara de sílica. Bom, mas aí você tem o ingresso Premium, que não é tão mais caro assim não. A gente está deixando os valores aqui na tela. E aí, além de tudo isso, você ganha mais um drink, ou seja, um segundo drink. Você ganha mais 2 máscaras faciais, a sua escolha. Aí não é só a básica não, tem máscaras diferentonas que a gente já vai mostrar e vai testar, além do roupão. Ou seja, vale muito a pena, porque a diferença não é tão grande. E, obviamente, as coisas aqui na Islândia são todas muito caras. Então, se você for, por exemplo, comprar o drink à parte ou uma máscara extra, já não vai valer a pena. A gente está no pacote Premium e eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aquele quiosque bem aqui atrás? Pois é, que parece um bar. É um bar, mas é um bar de máscaras. Olha que legal. É ali que você pega as suas máscaras para fazer o seu embelezamento. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. A primeira, então, é a vulcânica, que é a preta, aí depois você tem a sílica, que é branca, e depois você tem mais 2 opções para você escolher uma delas. Pode ser ou a anti-idade, que é essa verde aqui, ou a de hidratação, que ela também é meio cinza, meio branca.
Na verdade, eles entregam uma quantidade grande. Então o que a gente fez, Thiago? Dividiu, claro. Eu peguei uma e a gente dividiu, dá super de boa, e depois a gente vai experimentar outra. Assim a gente passa as 4. E aí a gente termina com a hidratante. Muito bom! E enquanto a gente passa a máscara hidratante, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é: conforme a temperatura vai caindo, vai ficando mais fim de tarde, a fumaça vai aumentando também. Vapor, Thiago, vapor. Não é a fumaça. É a fumacinha que sai da água, vai ficando mais intenso. Vamos ver como é que vai ser. Tá vendo esse forno de pizza aqui atrás de mim? Pois é, normalmente as saunas em inglês, quando é a sauna a vapor, eles chamam de steam room, ou seja, o quarto da fumaça. Aqui não, minha gente, aqui é um steam cave, ou seja, a caverna da fumaça. Você entra ali, aquilo é uma sauna a vapor natural, no forno de pizza. Vambora, eu vou entrar. Você vai me ouvir falando isso algumas vezes nesse vídeo, mas eu tô muito empolgado com a aventura que a gente vai ter agora. Simplesmente porque aqui é o único lugar que a gente pode ter esse tipo de aventura. E quando eu falo aqui, não é aqui na Europa ou aqui na Islândia, é aqui, nesse lugar. A gente vai simplesmente entrar em um vulcão. Exatamente. Esse é o único vulcão no planeta conhecido em que se pode entrar. E não é pouco não, tá? A gente vai descer 120 metros dentro desse vulcão. Quando você já imaginou fazer uma aventura como essa? É o que a gente vai fazer agora, vai mostrar para vocês nesse passeio que chama Inside the Volcano, ou Dentro do Vulcão. Vamos embora ver como é que é. Tô empolgado, acho que vai ser demais. Estamos agora dentro do vulcão, 120 metros abaixo da cratera. Gente, é uma coisa surreal o que a gente enxerga aqui. Você está vendo essa marca preta aqui atrás? Pois é, aqui é justamente onde teve o crack de 2 placas tectônicas. A placa tectônica da América do lado de cá e da Europa do lado de cá. Tudo isso aqui encheu de lava e tuf! Há 4.500 anos atrás, esse vulcão entrou em erupção. Foi a única vez que ele entrou em erupção e hoje a gente tem essa paisagem aqui, ó, maravilhosa. Olha a cratera lá em cima. Será que vai dar para ver? Será que vai dar para ver? Ele é todo iluminado aqui dentro, então a gente vê todas as cores, todas as formas. É uma coisa surreal. Gente, nós já viajamos muito, isso é fato, mas eu preciso dizer para vocês que é a primeira vez na vida que eu me vejo dentro de um vulcão. E como eu falei, aqui é o único lugar que você pode fazer isso no planeta. Então, claro que a gente estava aqui na Islândia, não podia deixar de conhecer um vulcão por dentro e mostrar tudo para vocês. Eu estou simplesmente arrepiado de contar tudo isso para vocês. Olha só o elevador subindo, gente. Tá subindo com outro grupo. É uma coisa tão impressionante. A gente nunca viu nenhum cenário nem parecido com isso. É uma experiência única e aí a gente consegue ver bem aqui o quanto a gente desceu, porque é um cenário incrível. E é muito legal que todas as cores que a gente tá vendo aqui, elas têm significados, né? São o ferro, o enxofre, a sílica que existiam aqui dentro, né? Todas essas coisas, elas vão se misturando. Quando ficou muito aquecido com a lava, ela foi deixando essas marcas aqui nas paredes com essas cores, assim. É muito, muito legal. Mas olha essa cena do elevador subindo, que coisa impressionante. Parece outro mundo, não parece?
A experiência toda dura cerca de 4 horas e custa 47 mil coroas islandesas, cerca de R$ 1.880 por pessoa. E atenção, você precisa fazer uma caminhada de 3 km para chegar até o vulcão, e depois mais 3 para voltar, claro. Essa é uma aventura que pode ser feita de maio até outubro. De volta! No final, é servida uma sopa de cordeiro, prato tradicional da Islândia para recuperar as energias. E a gente ainda encontrou essa raposinha do Ártico super fofa, que vive dando as caras por aqui. Vocês já perceberam que alguns lugares aqui na Islândia têm nomes simplesmente impronunciáveis, não é mesmo? São palavras enormes que mais parecem uma sopa de letrinhas. Mas mais do que isso, além das letras que a gente conhece do alfabeto romano, ele inclui alguns símbolos próprios, como esses que a gente está colocando aqui na tela. Definitivamente não é uma tarefa fácil para o turista ler, falar e nem colocar no celular esses nomes para pesquisar. Então quer dizer que é muito difícil se virar na Islândia? Nada disso, muito pelo contrário. O país é totalmente preparado para o turismo e todo mundo aqui fala inglês. E mais do que isso, as próprias placas ao longo do caminho, cardápios, tudo tem nos 2 idiomas. Então dá para se virar super bem na Islândia, mas com uma condição. Você precisa falar e entender inglês, pelo menos o básico. Por isso, o Rosetta Stone, mais uma vez, é o nosso parceiro nesta jornada pela Islândia. A plataforma combina áudios de nativos com vários recursos visuais, então fica muito mais fácil de aprender e não esquecer depois, né? E o Rosetta Stone ainda tem uma ferramenta de reconhecimento de voz para te dar um feedback da sua pronúncia. E isso, para quem vai usar o idioma em viagens, como a gente, é super importante. Dá para treinar pelo computador ou aqui, ó, pelo aplicativo de celular de onde você estiver. E falta de tempo não é mais desculpa, gente, porque as aulas duram só 10 minutinhos. Mais do que isso, e se você pudesse, ao invés de aprender 25 idiomas, tendo um único acesso para o resto da sua vida? No Rosetta Stone, isso é possível. Claro que você pode escolher um idioma para se preparar para aquela viagem e ficar craque rapidinho, contratando o plano anual. Mas o pulo do gato do Rosetta Stone é o plano vitalício, que te dá acesso à plataforma completa. Dá para aprender espanhol, francês e até japonês, chinês, árabe, hebraico. Tudo isso com acesso para o resto da vida sem pagar mais nada. E aí você pode ir aprendendo no seu ritmo, sem pressa, conforme a sua necessidade. E olha só, seguidor do Viagem por Conta tem 50% de desconto, inclusive no plano vitalício. Eu te garanto, é muito mais barato do que você imagina. Então faz assim, acessa o QR Code que está aqui na tela ou clica no link que está aqui na descrição do vídeo e garanta o seu desconto. Essa é a hora. E bora continuar desbravando a Islândia, porque tem muito mais viagens inacreditáveis vindo por aí. Eu preciso contar para vocês uma coisa surreal que aconteceu, né? A gente chegou na Islândia e, como vocês sabem, um vulcão entrou em erupção. Um vulcão que está super ativo nos últimos anos. Ele voltou a entrar em erupção há uns 2, 3 anos atrás e depois disso ele já entrou em erupção várias vezes. E a gente decidiu vir aqui no parque da cidade, onde fica o museu que celebra a natureza da Islândia. E a gente consegue ver aqui do nosso lado a nuvem vermelha, o vulcão em erupção. Tá longe, tá distante, mas dá pra ver. Realmente a gente vê que tem um vulcão em erupção. E aí, enquanto a gente observava esse vulcão e essa erupção, a gente começou a olhar para o céu e viu algumas luzes. Nossa, esse céu tá meio estranho, né? O que será que é isso? Nossa, que curioso, são umas luzes no céu. E aí essas luzes que no momento parecia quase como uma fumaça, uma nuvem, elas começaram a ficar mais fortes e elas começaram a ganhar cores. E aí a gente percebeu que durante a nossa passagem aqui, a gente simplesmente viu a aurora boreal e ela está acontecendo neste momento. Mas a gente veio só para ver o vulcão, então a gente está aqui com 2 celulares olhando esse vulcão, apreciando, e está acontecendo a aurora boreal nesse tempo. A gente tirou várias fotos e, assim, é espetacular, e eu quero compartilhar com vocês essas fotos porque é a nossa primeira vez vendo a aurora boreal, é a realização de um sonho. A gente sabia que existia essa possibilidade, a gente queria muito e aconteceu. Então fiquem com as fotos que a gente tirou da aurora boreal aqui da capital, gente, aqui de Reykjavik, na Islândia.
aurora boreal é um fenômeno que acontece nas regiões mais ao norte do planeta. São reações químicas entre partículas dos ventos solares com a alta atmosfera da Terra. Ela também pode acontecer no hemisfério sul, mas aí é chamada de aurora austral. E ver não é uma tarefa simples, tem que dar sorte e ter paciência. É mais fácil no inverno, quando as noites são longas. Tem que estar tempo limpo, sem nuvens e de preferência em um lugar mais escuro. E sim, as câmeras e celulares veem melhor do que o nosso olho. Ela tem que ser bem forte para a gente enxergar as diferentes cores. Senão, a gente vê mais os tons de cinza, branco e cores suaves. Já pelos equipamentos, mesmo as mais fraquinhas proporcionam uma explosão de cores vibrantes. Bora falar um pouquinho sobre essa construção linda atrás de mim aqui, que é a igreja Hallgrímskirkja. Pois é, gente, é impossível falar o nome dos lugares aqui na Islândia. No celular é onde a gente consegue ouvir pelo menos a pronúncia correta. Mas a igreja Hallgrímskirkja. ela é super moderna. Ela foi construída em 1986 e esse estilo dela não é por acaso não. Ela mostra e faz uma alusão aos glaciares e às montanhas do país, que são muitos. Vocês vão ver ao longo da nossa passagem aqui pela Islândia que tem muitas formações que lembram o que a gente está vendo aqui da igreja. Mas ela é linda, fica no ponto mais alto da cidade, é o cartão postal e a gente vai explorar tudo a partir de agora. A visita aqui dentro da igreja, ela é gratuita, vale super a pena, mas uma coisa que você precisa saber é que você também pode subir nela. E aí, obviamente, tem um custo, mas dizem que a vista é linda, é o que a gente vai fazer agora e você vai acompanhar com a gente. Tô animada porque o dia tá lindo, tá um céu azul, sol, bora ver como é. E quer saber qual é a melhor parte? Tem elevador, você viu que a igreja é alta, não precisa de escada, na verdade você vai até o relógio e depois de lá tem mais 32 degraus para subir mais um pouquinho, então bem tranquilo. E custa 1.400 dinheirinhos aqui da Islândia, isso vai dar, nas minhas contas, mais ou menos R$56. Então tudo aqui é caro, R$56 para subir, bora lá ver como é a vista. 32 degraus depois, chegamos bem no topo, muito simples. Antes da gente mostrar a vista, uma curiosidade. Olha o que tem aqui em cima. Um monte de sino. E sabe quanto eles tocam? A cada 15 minutos. Então, provavelmente, a gente vai ver eles tocar. Eu só tô preocupado se eles estão muito perto, se não vai ser muito alto. Mas, gente, é vista 360 graus. É uma coisa muito, muito linda. Bora ver todos os lados, então, que eu tô animado. Olha... E é aberto, viu? Então vem com blusa, porque o vento é forte. Aqui a gente tá contra o sol, mas a gente consegue ver o mar lindão. E pro lado de cá a gente consegue ver a cidade. Olha só, o centrinho, lindo, 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 lindo. Olha que gracinha, a rua principal aqui embaixo. Maravilhoso. Vou aproveitar os sinos da igreja, esse cenário lindo, para te dar uma dica agora de mobilidade. Gente, Reykjavik é uma cidade que você pode explorar tranquilamente a pé, é super pequenininha, dá para fazer tudo que você quiser andando. Se você quiser fazer andando, porque a gente está usando um outro meio de transporte sensacional que a gente descobriu aqui e faz todo sentido andar desse jeito por aqui, porque a cidade é plana, é gostosa. A gente está se locomovendo de patinete elétrico e é muito simples. Funciona assim, você baixa o aplicativo, escaneia o QR Code, tem patinete espalhado pela cidade inteirinha e aí você paga 39 coroas por minuto. Dá mais ou menos R$1,50, vai para onde você quiser. Chegou no seu destino? Deixa o patinete, encerra a corrida no aplicativo e você é cobrado pelo tempo que você ficou com ele.
Claro que o patinete é super útil para pequenas distâncias dentro de Reykjavik, mas na nossa viagem pela Islândia nós vamos literalmente rodar o país inteiro. Vão ser mais de 2.000 quilômetros para conhecer cenários incríveis. Aí não dá para fazer de patinete, né? Então vai outra dica, você precisa ter um carro, mesmo para passeios próximos, como a Blue Lagoon e o Inside the Volcano que a gente já mostrou, tudo nós fizemos com carro, porque dá muito mais flexibilidade. Mas quando a gente for cair na estrada mesmo, aí é primeira necessidade. E alugar carro por aqui é tranquilo, você só precisa do passaporte e CNH válida, mas tem que ficar atento porque existem algumas peculiaridades, por isso a gente preferiu alugar com uma empresa local, a Go Car Rental Iceland. Por exemplo, se você quiser dormir no carro, que é muito comum por aqui, eles têm os veículos apropriados para isso. O nosso não era para dormir, mas como a gente tinha muita mala, muito equipamento, a gente escolheu um bem grande para rodar bem confortável. Para alguns trechos ou épocas do ano, precisa ser um 4x4, e aí eles têm todas as informações pra gente não entrar em perrengue desnecessário, né? E ó, uma dica extra, nós alugamos junto com o carro um aparelho de Wi-Fi portátil, que ajudou demais, principalmente com a parte do GPS e para ficar conectado nos hotéis dos lugares mais remotos. Olha só esse prédio aqui atrás de mim, gente. Lindíssimo, né? É a sala de concerto aqui de Reykjavik, chama Harpa. Mas eu não tô aqui para falar de música com vocês, gente. Aqui é só o ponto de encontro para ter uma experiência muito diferente. Quando você está fazendo uma viagem para um lugar super diferentão como a Islândia, um dos programas mais legais que você pode fazer é experimentar a gastronomia local, certo? Pois é isso que a gente vai fazer agora, mas a gente não vai só simplesmente provar alguma coisinha não, a gente vai fazer um tour gastronômico, gente. É um passeio muito famoso aqui na cidade, porque você realmente vai caminhando pela cidade e conhecendo lugares que oferecem comidas típicas daqui, que você só pode provar aqui e o que é a cara do país. A gente tá animado porque comer é com a gente mesmo, é bom que tá sol, tá bonito, mas tá um vento, aí a gente vai entrando nesses lugarzinhos quentinhos para provar comida boa e comida típica aqui da Islândia. Bora com a gente provar? Eu acho que vai ser bacana, bora lá! Primeiro prato do dia, vamos provar peixe, gente, e um clássico aqui da Islândia que chama Arctic Char, que na verdade é uma truta do Ártico, que é essa aqui, super bonita, mas como complemento existe um prato, que é esse aqui, que é como se fosse um purê de bacalhau. Então tem bacalhau aqui no meio com batata e vai mais um monte de coisa, que depois a gente vai colocar os nomes dos pratos aqui, porque são todos muito difíceis de falar e tá com uma cara boa. E assim, não é só pra você provar, não, você tá vendo que você come um pedaço de peixe inteiro, você come o purê, é muito legal você fazer o tour em grupo, né? Que fica todo mundo numa mesma mesa, vão se servindo, chegam os pratos coletivos e você vai fazendo amigos, é muito legal, gente. Bora provar primeiro esse purê de bacalhau. Nossa senhora. Muito bom, muito suave. Maravilhoso. E agora, a truta do Ártico, que tá com um cheiro tão bom, gente. É super crocante. Ela tem até um gosto um pouco adocicado, assim, essa crosta aqui maravilhosa. Olha, estamos começando bem, viu? E claro, a gente escolheu o horário do almoço, né? Então a gente começou esse tour às 11, ele dura 3 horas, ou seja, a gente vai ter um almoço maravilhoso. Eles dizem que você tem que vir com fome de lobo. A gente tá, e bora provar. No segundo restaurante a gente vai provar, olha só, 2 entradinhas. Uma curiosidade, o nome do restaurante significa Mulher da Montanha, porque aqui é onde foi fundado o primeiro restaurante da Islândia por uma mulher. Olha só que curioso. E aqui o que a gente tem? 2 entradinhas. Primeiro é cordeiro, que tá aqui, olha, com vários molhos. Cordeiro é super tradicional aqui, em cima de um flatbread, de um pãozinho aqui da região. E desse outro lado, vou até chegar mais pertinho, olha só, o que você acha que é isso? Salmão? Não é não. Isso aqui é a truta do Ártico, que tem essa coloração muito parecida com o salmão. Olha que bonitinho, bora provar.
agora chegou a hora da gente conhecer o restaurante imperdível aqui da Islândia, o mais famoso, o mais popular, aquele que todo mundo fala que você precisa conhecer e assim, imperdível. Tá achando que é um lugar muito chique? Não, gente. É isso aqui, ó. Essa barraquinha aqui, gente. Uma barraquinha de cachorro quente. Dá pra acreditar, gente? Isso aqui, ó, vende hot dog e é o lugar mais popular e mais famoso de toda a Islândia. Pra você ter ideia, esse cachorro quente aqui, vendido nesse quiosque desse tamanhozinho, que tem um cara fazendo um cachorro quente por vez, é considerado o melhor cachorro quente de toda a Europa. Claro que ele faz parte do tour gastronômico, claro que todo mundo quer provar, e a gente vai agora ver realmente qual é a fama dele, se é realmente bom. Eu sei que ele vem com várias coisas, enfim, vai descobrir tudo agora. Ninguém sabe dizer por que esse cachorro-quente aqui tem fama de ser o melhor do mundo. O fato é que teve uma vez que um jornal britânico elegeu ele como o melhor da Europa. Ele parece simplesinho, né? Perto dos que a gente costuma comer, com purê de batata, batata palha, milho, ervilha. Pois é, esse aqui tem bem menos coisa, tá? Ele tem cebola crua, cebola crisp, 3 molhos, ketchup, mostarda e um molho secreto. E a diferença é que a salsicha dele é uma salsicha de cordeiro. Vamos ver se é bom? Vou provar, vamos lá. Gostoso, salsicha saborosa, mas eu prefiro o brasileiro, tá? Não vou mentir não. A quarta parada do nosso tour é essa aqui, ó, no Icelandic Bar. E aqui a gente vai provar uma iguaria muito tradicional da Islândia, super polêmica e que só tem aqui, gente. É uma comida que remete à antiguidade, na época que aqui na Islândia você tinha que comer alguma coisa por sobrevivência, e para prestar respeito, né, a esse povo e manter a tradição muito legal aqui da Islândia, eles mantiveram esse prato em todos os restaurantes e bares, e a gente vai provar agora para ver. Sabe o que que é? Eu tô demorando para falar porque é polêmica, gente. Carne podre de tubarão. É isso mesmo, gente, carne podre de tubarão. Eles dizem que a tradicional fica mais ou menos 1 ano e meio apodrecendo para você provar e que é muito difícil, diz que o cheiro é muito ruim. A gente vai provar uma que tem nos bares mesmo, de 3 meses só apodrecidas. Então bora lá ver, vamos ver se é gostosa. Vem. Olha, chegou o tubarão aqui. Você prove como um petisco mesmo, ó. Chega um quadradinho, como se fosse um queijo, você pega no palitinho, com uma cerveja tradicional aqui da Islândia também. E a tradição é assim, você ergue como se você fosse brindar mesmo, e põe na boca e mastiga 5 vezes para você sentir o sabor e engole. Vamos ver como vai ser. Acho que eu tô pronto aqui. Ah, pode ir, Thiago? Pode ir? Esqueci qual que é a palavra, tem que falar uma palavra aqui em islandês para fazer o cheers, vou perguntar como que é. Skål! Apesar do cheiro horrível, o sabor não é tão forte como a gente esperava. E você, teria coragem de provar? A última parada do tour é para sobremesa, e com vista panorâmica, a gente prova um sorvete de pão. A Islândia é praticamente um campo vulcânico, né, gente? Então termas tem em todo lugar, inclusive aqui na capital, gente. Se você estiver em Reykjavik, você não precisa ir muito longe para aproveitar desses benefícios dessas piscinas termais, dessas águas quentinhas, nesse frio, inclusive no verão. E a gente está aqui agora na que fica bem na cidade. A gente demorou 10 minutinhos de patinete para chegar aqui do nosso hotel e conhecer esse lugar que dizem que é um deslumbre. Chama Sky Lagoon, ou seja, Lagoa do Céu, porque eles dizem, né, as piscinas vulcânicas, elas ficam exatamente no encontro com o mar. Então você tem todas aquelas águas quentinhas, quase como uma borda infinita, e o mar, então eles dizem que dá o reflexo ali da água com o céu. Enfim, dizem que é um lugar lindo, super gostoso, muito chiquérrimo, e a gente vai conhecer agora e mostrar tudo pra vocês. Bora lá, que eu tô com frio, quero me esquentar, vem comigo.
Assim que você chega na recepção, você recebe essa pulseira aqui que vai servir para tudo, para chave, para carteira, para comprar as coisas que você quiser, bebida, enfim. E como eu falei, é pro locker. Todo mundo tem direito a um locker, olha só. Ela serve e ele é bem grande, vem ver. Cabe tudo, a gente colocou todas as roupas, tênis, e ainda sobrou bastante espaço. Olha só que legal. E aí eu vou te falar uma coisa, você precisa deixar tudo aqui, deixa eu fechar. Tudo aqui, porque daqui dos lockers para lá é só água. A gente sai do vestiário e vem andando por um corredor de pedra super legal e aí vai abrindo aqui. Lembra que eu falei que tem uma borda infinita com o mar? A gente já chega aqui, ó, e já consegue ver. Olha que lugar diferente. Super quentinho, como você tá vendo. Um vento, então tudo pra cima aqui tá muito frio, mas embaixo tá muito quentinho. Olha... Vem ver aqui. Olha esse cenário, gente. Tem uma cachoeira ali. Simplesmente tem uma cachoeira que eu tenho certeza que é quente, né? Imagina, porque olha o tanto de fumaça que tá saindo. Você tá vendo o tanto de fumaça? Então você tem essa piscinona pro lado de lá, com a cachoeira. Ai, olha pro lado de cá. A gente tá amando já, vocês estão vendo? Olha pro lado de cá, que você vê a fumaça saindo, as pessoas tudo curtindo com um monte de banco de pedra aqui, super gostoso. E ali atrás é o spa, que depois a gente vai usar. Tem 5 tratamentos ali dentro que você pode fazer, é naquela portinha. Você pode ir uma única vez, então a gente vai conhecer aqui primeiro e depois vai lá no spa. Mas é isso, bora dar uma circulada aqui porque eu tô amando. E olha só que gostoso, gente. Aqui tem um bar mesmo, dentro da água, para você pegar espumante, cerveja, água, refrigerante. E essa aqui é a piscina gelada, na verdade dizem que ela é congelada, ela é polar, que fica do lado da quente para você entrar e fazer esse contrabalanceamento, vamos dizer assim. Eu vou tentar entrar, acho que eu vou morrer, foi um prazer conhecer vocês, vamos ver se eu consigo. Gelada. Nossa senhora, tortura. Depoimento. Não vou falar, não quero falar, não quero falar. Gente do céu, é polar essa água. Nossa, e aí você volta pra cá, começa a pegar fogo por causa da água quente. Aí entrei, não pode falar que eu não entrei, porque tem até registro que eu entrei na água gelada. O ingresso custa a partir de 10.490 coroas islandesas, o que dá R$ 419, ou R$ 539 para o vestiário privativo, que é esse que a gente mostrou para vocês. Os dois dão direito ao ritual uma vez, que é uma sequência de saunas, banhos e uma esfoliação e hidratação corporal. É para sair revigorado. E aí, tá curtindo a nossa passagem pela Islândia? Então se prepara porque a aventura mal começou. Depois de explorar a região da capital, agora é hora de pegar a estrada e desbravar cenários inacreditáveis. A gente vai fazer um mergulho congelante entre placas tectônicas, entrar em cavernas de gelo, ver canyons incríveis, cachoeiras, crateras vulcânicas, uma lagoa cheia de icebergs e muito mais. Tudo isso é assunto para os próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora para saber em primeira mão quando os novos episódios forem lançados. E não esquece de ativar as notificações, hein? Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!